Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã e deste dia, eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária da sessão especializada em dissídios individuais número 1 do Tribunal Superior do Trabalho, cumprimentando os meus pares, senhores ministros que a compõem, doutor procurador, subprocurador-geral do Trabalho, doutor Ricardo José Macedo de Brito Pereira, os senhores advogados aqui presentes, os senhores servidores, e registro as ausências justificadas do ministro Antônio José de Barros Levenhag, nosso presidente, ministro Augusto César Leite de Carvalho e ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Também registro que estão presentes aqui hoje, na sala de sessões, os estudantes do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, acompanhados pelos professores José Carlos Busanello, Paulo Marconi Zaqué Lopes e Camila de Castro Bissoli do Bem, e advogados da OAB de Sergipe. Também queria ver se algum dos colegas deseja fazer uso da palavra para alguma manifestação, mas registrando desde agora a nossa satisfação pela aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal do nome do ministro Lélio Bentes Correia para conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Foi com muita alegria que ontem recebemos essa notícia e que foi por unanimidade. Se mais senadores houvesse, mais teriam votado em Sua Excelência, e que saiu muito bem na sabatina. Então, feito esse registro, queria facultar a palavra aos ilustres colegas, se dela quiserem fazer uso. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, ministro Lélio. Agradeço a gentil manifestação de Vossa Excelência e a todos os ilustres pares. Tenho certeza, ontem dirigiram seus pensamentos positivos e me inspiraram durante essa sabatina, e é sempre uma honra representar o Poder Judiciário nesse diálogo interinstitucional, republicano, tão importante para a sociedade brasileira. Nós vamos seguir agora a ordem de preferência dos senhores advogados presentes. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 90.900 de 2006. Embargante Companhia Siderúrgica Nacional. Embargado Sindicatos Metalúrgicos de Volta Redonda. Com a palavra, ilustre relator, ministro Hugo Scheuermann. Senhor presidente, senhores ministros, é uma decisão da segunda turma desta Corte e o recurso de embargos é da reclamada, a matéria é conhecida, trata-se da participação nos lucros. O primeiro tema trata da prescrição. Primeiro destaque foram embargos que são interpostos em 4 de novembro de 2011. Então, é inviável a análise do recurso por violação à norma constitucional da CLT que foram invocadas. E, embora se trate de participação nos lucros dos anos de 1997, 1998 e 1999, a actionata deu-se em 11 de 2001, porque nessa data que foram publicados os resultados. Então, não há prescrição a ser pronunciada, eu trago precedentes. E quanto à questão de fundo, a SDI também já tem se pronunciado no sentido de que são devidas essas diferenças. Eu não examino o recurso
quanto às violações legais e constitucionais invocadas, e a turma também destacou no julgamento que não foram objeto de apreciação pelo Tribunal Regional a questão das normas coletivas e afastou a contrariedade da súmula 277. Então, não tem tese. E correção monetária, o último tópico é época própria, a reclamada não indica divergência jurisprudencial, quanto ao tema, então, está desfundamentada. Então, não conheço do recurso de embargo integralmente. Perfeito. Doutor Russomano Neto. Senhor presidente, já com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos do voto do relator. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 400.300 de 2005. Embargante Itaú Unibanco S.A. Embargado Maurício Zonato. A palavra, ilustre relator, ministro Márcio. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. O tema aqui é prescrição. A Egrégia Segunda Turma não conheceu do recurso de revista da reclamada por não divisar a contrariedade à súmula 294 desta Corte. E a reclamada em embargos insurge-se contra a confirmação do acórdão regional, nisso que não pronunciou a pressão total, sobre pretensão de diferenças salariais decorrente de decomposição salarial. Os arestos trazidos a confronto, folhas 1803 e 1804, são, data vendo, inespecíficos, porque trazem a premissa fática de decomposição salarial por norma coletiva a fim de caracterizar direito à irredutibilidade salarial, para afastar a pressão total, mas de diferenças decorrentes de gratificação semestral e de redução de percentual a título de gratificação de balanço, sem que se detecte a fonte de alteração do pactuado. Então, eu não vi a divergência específica nos arestos, não estou conhecendo desse ponto. Há ainda um segundo tema, que é o de diferenças salariais decorrentes de alteração contratual, desmembramento salarial, a redução do salário, que é um corolário do primeiro, que é o tema de fundo. E também insidiosos da súmula 2961 do TST, eu não estou conhecendo os embargos. Perfeito. Doutor Russomano Neto, também aqui. Senhor presidente, nesse caso, eu solicito apenas o uso da palavra brevemente, já com poderes nos autos. Perfeito. Então, com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, egrégia subseção, eu remeto, inclusive, a algumas argumentações realizadas pelo próprio despacho de admissibilidade do recurso de embargos, pela presidência da turma originária prolatora da decisão embargada, e remeto, inclusive, a uma afirmação que me foi feita há um tempo atrás, que eu acho interessante, afirmando que na Justiça do Trabalho não existe prescrição parcial. O que existe é uma prescrição que continuamente ocorre no tempo, total, o que faz com que, na prática, ela seja parcial. Isso me fez, inclusive, refletir um pouco sobre a questão de prescrição, estudar um pouco quanto a isso também, e achei interessante uma explicação feita entre a distinção do direito ao pagamento e o direito em si da parcela, o que afastaria a incidência da prescrição parcial, o que afastaria a incidência da prescrição total nesses casos. E é exatamente esse o cerne da súmula 294. Se há a exclusão em algum ato do direito à parcela ou se há unicamente a exclusão do pagamento dessa parcela em forma continuada ou em forma única. No caso em questão, nós temos um ato único de uma desconstituição do salário, ocorrido, salvo engano, em 1992. Eu não possuo os atos físicos aqui neste momento. Mas não é possível elastecer o princípio da irredutibilidade salarial e do artigo 468 para se afirmar que esse ato único ocorrido em 1992, ele se transforme numa lesão ao direito ocorrida mês a mês. Não há previsão legal para a proteção aqui discutida no presente caso. Se tratou de um ato, realmente, onde houve um prejuízo para o reclamante, alegadamente,
mas este deveria ter sido impugnado 5 anos após este alegado ato, motivo pelo qual haveria contrariedade à súmula 294, porque não se trata de ato protegido por lei, motivo pelo qual esta falta de pagamento ocorrida posteriormente, ela não enseja e ela não conclui uma lesão ao direito continuada repetidamente, mês a mês. Motivo pelo qual conhecimento e provimento do apelo no particular. Perfeito. Ministro Márcio. Não há dúvida Presidente, de que... Perdão. Doutor Dinor. Obrigado, senhor presidente. Peço uso da palavra com poderes nos autos. Pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores presidentes, ministros da egrégia sessão, em respeito ao colega que me antecedeu, brilhantemente expôs esse ponto de vista, mas ouso divergir e peço que acompanhe a proposta de voto do excelentíssimo ministro relator. A matéria conhecida se trata de uma decomposição salarial ocorrida pela BISA, Banestado Informática, onde na incorporação pelo Banestado houve uma decomposição salarial. Então, a matéria, como disse, conhecida, a turma já negou provimento ao recurso de revista da reclamada por reconhecer que foi uma redução salarial, portanto, protegida por lei. Então, não aplicaria a súmula 294, sim, o inciso 2º da súmula 294. E, nesse sentido, eu peço que seja confirmada a proposta de voto do ministro relator. Obrigado. Perfeito. Ministro Márcio. Senhor presidente, matéria, de fato, muito difícil, de difícil compreensão, mas o que diz a segunda turma? Reclamante pleiteia diferenças salariais em decorrência de alteração contratual promovida em 1992, mediante a qual a reclamada desmembrou a remuneração do empregado em salário básico, ordenado padrão, e horas extras fixas, estas últimas supostamente utilizadas para pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas. Se há discussão de nulidade de cláusula normativa que, pretendendo adequar a situação do reclamante ao novo enquadramento, alterou o pactuado, estipulando nova forma da remuneração, é aplicável a hipótese do entendimento consubstanciado na súmula 294 desta Corte. A prescrição na presente hipótese teve como marco inicial a alteração contratual ocorrida em 1992, pois foi naquele momento que o empregado tomou conhecimento da violação do seu direito. Portanto, em situações como a dos autos, eu me posicionaria pelo conhecimento do recurso revista, por contrariedade à súmula 294 desta Corte. Contudo, por disciplina judiciária, curvo-me ao entendimento adotado pela SDI 1 no julgamento do DRR 5156, 18 de 2005, de relatoria da ministra Dora Maria da Costa, em que a maioria do colegiado entendeu que, em que pese configurada a alteração contratual por meio de ato único do empregador, o acordo embargado deixou registrado que a pretensão do reclamante funda-se na redução salarial que decorreu do referido ato. Com efeito, o direito à irredutibilidade salarial encontra expressa previsão no artigo 7º, 6 da Constituição Federal, razão pela qual se aplica a parte final da súmula 294 do TST, incidindo apenas a precisão parcial. Nós temos a súmula 294, que diz o seguinte: tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por lei. Até 2003, todavia, ano da edição da aludida súmula, vigiam as súmulas 168 e 198, que dispunham: a primeira, prescrição, prestações periódicas, contagem. Na lesão de direito que atinja prestações periódicas de qualquer natureza, devidas ao empregado, a prescrição é sempre parcial e se conta do vencimento de cada uma delas e não do direito do qual se origina. E a outra, na lesão de direito individual que atinja prestações periódicas devidas ao empregado, à exceção da que decorre de ato único do empregador, a prescrição é sempre parcial e se conta do vencimento de cada uma dessas prestações,
e não da lesão do direito. Eram, com efeito, aparentemente contraditórias entre si as súmulas relativas à prescrição aplicável a lesões sobre prestações sucessivas. Continha a primeira regra da prescrição parcial, excepcionada, todavia, pela segunda. Daí porque se unificou o entendimento na fórmula da súmula 294 do TST. Elegeu-se a regra da prescrição total, substituindo-se a expressão ato único do empregador por alteração do pactuado. E acrescentou-se a ressalva do direito à parcela, também assegurado por preceito de lei. É nesse ponto, verificar se o direito à parcela também é assegurado por preceito de lei, que reside a presente controvérsia. A jurisprudência do TST adotou a prescrição total para a pretensão a várias outras parcelas, ainda que com repercussão em parcelas sucessivas, restando, portanto, nesse caso, impossível cogitar-se em parcela também assegurada em lei, a exemplo do pedido de reenquadramento, súmula 2752 do TST, da incorporação do adicional de horas extras, OJ 242, da SD1, diferenças salariais resultantes de planos econômicos, OJ 243, também da SD1, supressão de horas extras pré-contratadas dos bancários, súmula 199, item 2, e substituição dos avanços trienais por quinquênios, da CEE, OJ 76, da SD1. No caso da alteração ou supressão das comissões, a OJ 175, inclusive, menciona expressamente a súmula 294 do TST, para confirmar a prescrição total aplicável ao caso ante a caracterização da alteração do pactuado. Ao contrário, a pretensão de horas extraordinárias por haver previsão legal submete-se à prescrição parcial, nos termos da OJ 242 da SD1. E, ademais, para os casos de descumprimento de critérios de promoção constantes de plano de cargos e salários, incide a prescrição parcial, ainda que não se trate de parcela assegurada em lei, conforme consagrado na súmula 452 do TST. Mesmo o raciocínio destinou-se à pretensão de diferenças salariais em virtude de congelamento do valor da gratificação semestral. Quer dizer, no particular, prevalece o fato de as lesões serem sucessivas, ainda que, em essência, o que ocorra seja uma alteração, talvez tácita, do que se comprometeu em plano de cargos e salários, igualmente, parcela não assegurada em lei. No presente caso, a reclamante alega redução do ordenado padrão decorrente de alteração contratual ocorrida em março de 1992. O regional assentou duas alterações no pactuado. A primeira no sentido de que, no acordo coletivo celebrado entre o banco e os sindicatos dos empregados das empresas de processamento de dados do Estado do Paraná, em 1994, para regulamentar a alteração ocorrida em outubro de 92, quando da incorporação da BISA pelo banco, ficou estabelecido que haveria uma decomposição salarial, em razão do enquadramento do reclamante como bancário. E a segunda dessas alterações consistiu na supressão de uma das parcelas decompostas a título de horas extraordinárias fixas, ocorrida posteriormente, em janeiro de 2001. A Igreja Segunda Turma, por sua vez, registrou, para fins de análise da prescrição, postulação de diferenças salariais em decorrência de alteração contratual promovida em 1992, mediante a qual a reclamada desmembrou a remuneração do empregado em salário básico, ordenado padrão, e horas extras fixas, estas últimas supostamente utilizadas para pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas. De fato, se a decomposição salarial causou redução salarial, a garantia da irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, contemplada no artigo 7º, 6 da Constituição Federal, basta para divisar a parcela a cujo direito também se assegura em lei, a afastar a pressão total. Palmilham esse entendimento os recentes precedentes dessa subseção, envolvendo as horas reclamadas e a mesma alteração contratual lesiva, nos quais predominou a tese de que a garantia da irredutibilidade insere-se no conceito de direito à parcela também assegurado por lei, de modo a ensejar a incidência apenas da prescrição parcial de que cogita a parte final da súmula 294 do TST. E eu trago aqui esses precedentes, aqui
egrégia subseção. Relatoria, ministro Zé Roberto Freire Pimenta. Outra do ministro Hugo Carlos Schauermann, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ministra Dora Maria da Costa e ministra Adelaide Miranda Arantes. Então, de fato, aqui não divisei contrariedade à súmula 294 TST. E, em relação à supressão da parcela fixa, horas extraordinárias, não houve pronunciamento a respeito da prescrição pela egrégia segunda turma, sem oposição de embargo de declaração, de modo que a matéria carece do necessário pré-questionamento. Em suma, é isso, senhor presidente. Eu peço vênia para manter o meu voto. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Renato, com a palavra. Eu fiquei vencido na turma porque a minha compreensão sempre foi de que os precedentes da súmula 294 tratavam da questão da alteração quando há, salvo a hipótese em que o direito seja previsto em lei, porque aí não se discute o direito, se discute apenas a possibilidade de alteração, não. No caso dos autos, como se trata de recomposição de salário, não se pode dizer, em princípio, que houve redução salarial. Seria preciso analisar primeiro a validade do ato para depois chegar a essa conclusão. Então, a meu juízo, não é mesmo a hipótese de direito previsto em lei. Há um princípio de redutibilidade. Mas essa minha tese já está vencida, eu peço apenas para ressalvar entendimento, neste caso. Pergunto se há mais alguma ressalva. Minha, senhor presidente. A minha ressalva, por favor. Também. Eu vou registrar também a minha ressalva, e já imaginando que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que rever o teor da súmula 294, porque muitas vezes tem se discutido a interpretação da súmula 294. Quando, no meu modo de ver, e do ministro Renato, do ministro Dallazen, era claríssimo. Aqui, muitas vezes, nós estamos usando princípios de direito do trabalho como base para dizer que a lei estaria sendo desrespeitada, quando a ideia de lei era o preceito concreto que estabelece uma obrigação descumprida pela empresa. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator, com ressalva de entendimento dos ministros Renato, Dallazen e Ives. Então, vamos para o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista, 156.700 de 2000. Embargante Francisco de Assis, embargado Banco Santander Brasil e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito Santo. Neste processo, há registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato de Lacerda Paiva e Aloysio Corrêa da Veiga. O julgamento desse processo foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor ministro relator. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Caputo Bastos. Senhor presidente, caso curioso, o primeiro tema é negativa de prestação jurisdicional. Estou invocando aqui a orientação jurisprudencial número 115, desta egrégia subseção, e a súmula 297 tem primeiro para não conhecer. No que diz respeito ao outro tema, ação anulatória, cabimento, cálculos de liquidação da sentença, afronta aos artigos 896 da CLT e 486 do CPC, também não estou conhecendo, sob os seguintes fundamentos. Trata-se de ação anulatória em que a parte pretende desconstituir os cálculos de liquidação da sentença apresentados pelo perito devidamente homologados. Segundo o preceito incerto no artigo 486 do CPC, a ação anulatória
destina-se a anular atos processuais praticados pela parte que não dependem de sentença, bem como os atos processuais objeto de decisão meramente homologatória, eivados de vício de natureza material. Impende salientar que os atos processuais anuláveis, por meio da referida ação, são os atos dispositivos praticados pelas partes, consistentes em declarações de vontade destinadas a dispor da tutela jurisdicional. De acordo com a primeira parte do artigo 486 do CPC, serão objeto de ação anulatória os atos processuais praticados pelas partes que não dependam da prolação de sentença para a produção de efeitos imediatos. No particular, não há divergência doutrinária a respeito. No que concerne, entretanto, a segunda parte do artigo 486 do CPC, em que a ação anulatória destina-se a retirar do mundo jurídico os atos judiciais seguidos de sentença meramente homologatória, há forte controvérsia na doutrina a respeito da sua definição. Alguns doutrinadores defendem que as sentenças meramente homologatórias não teriam conteúdo próprio, uma vez que o julgador, ao proferi-las, limita-se a examinar aspectos extrínsecos ao ato, não havendo qualquer análise referente ao mérito do ato praticado pelas partes. A doutrina majoritária, contudo, defende ser infrutífera a referida divisão, tendo em vista que existe apenas um tipo de decisão homologatória, por meio da qual se confere juridicidade aos atos praticados pelas partes. Não se pode olvidar que, no caso em exame, os cálculos apresentados pelo contador não se caracterizam como atos dispositivos. Tampouco a decisão de liquidação se destina unicamente a jurisdicionalizar o ato processual praticado pela parte, tendo em vista que a finalidade desta é tornar líquida a prestação reconhecida na sentença exequenda, integrando-a. Cumpre registrar, apenas a título de esclarecimento, que a decisão homologatória de cálculos de liquidação proferida nos autos originários não se mostra impugnável pela via da ação rescisória, conforme preconizado pela súmula 399, item 2, já que não foram enfrentadas as questões envolvidas na elaboração das contas de liquidação. O embargante deveria, ter sido diligente e apresentado os embargos à execução, previsto no artigo 884, parágrafos 3º e 4º da CLT. Isso porque, ainda que não obtivesse a reforma da decisão de liquidação, provocaria manifestação do julgador quanto ao mérito da controvérsia. Eu também não estou conhecendo, senhor presidente, senhores ministros, no particular, sob esses fundamentos. É o voto. Se houver necessidade, prestarei outros esclarecimentos. Perfeito. Doutor Torres. Senhor presidente, peço a palavra pelo embargante. Tem procuração dos autos? Excelência. Então, pelo tempo regimental. Ilustre presidente, Solene da Corte, ilustre representante do Ministério Público. A matéria é mais complicada do que parece nestes autos. Ocorre que, em ação de cumprimento, na execução, 2 substituídos processualmente foram excluídos. E é verdade que não houve oposição de impugnação à sentença de liquidação. O sindicato autor daquela ação ajuizou a ação rescisória para rescindir a sentença de liquidação. A Igreja SDI 2, por decisão unânime, com trânsito em julgado, disse que não era hipótese de cabimento de ação rescisória, porque não havia ali uma decisão de mérito. Esta decisão transitou em julgado. Então, o que ocorreu? Os interessados, com base na decisão da Igreja segunda subseção, ingressou, então, com ação anulatória. Se não cabia ação rescisória,
Então, cabe a ação anulatória, tal como disse aquele acórdão. A instância ordinária ainda aceitou essa solução, extinguiu o processo, isso não caberia. A Igreja turma o acordo embargado, placitou aquele entendimento. Naquela oportunidade foram postos embargos declaratórios exatamente para dizer que no particular já havia coisa julgada formada. Não havia como desconhecer esse fato. A Igreja turma rejeitou os declaratórios dizendo que havia preclusão. E aí a primeira questão relevante. Ora, não se pode falar em preclusão quando se trata de coisa julgada, por previsão expressa na lei. O artigo 267, parágrafo 3º, diz que o juiz conhecerá de ofício, na hipótese de coisa julgada a ser ressalvada. Ora, não se deu uma faculdade ao juiz, se determina que o juiz conheça sempre de ofício quando se tratar de coisa julgada. Ora, portanto, não pode prevalecer a tese da existência de preclusão. Daí se arguía a violação desses dispositivos e também a violação do artigo 5º, 36, que protege a eficácia da coisa julgada. Ora, me parece que fica uma situação realmente paradoxal. O sindicato ajuiza ação anulatória. A Corte competente diz que não cabe ação anulatória. Transita em julgado. Ela vem agora com a anulatória. Mais uma vez se diz, não cabe. E parece que as soluções kafkianas no âmbito judiciário não são aceitáveis. Ali tem uma solução lógica para o direito em discussão, que não pode a par se valer das duas soluções apresentadas pelo próprio TST e nenhuma valer. Me parece que, na hipótese, não se trata de preclusão nenhuma, não tem preclusão, porque é de ofício que a lei manda que o juiz tome conhecimento, em qualquer instância, em qualquer fase recursal. São os termos do CPC, parágrafo 3º do artigo 267. Portanto, ministro relator, gostaria que Vossa Excelência examinasse a possibilidade de conhecimento e recebimento dos embargos por esse aspecto. Já não vou nem entrar aqui na discussão de mérito, de cabimento da anulatória ou não, porque me parece que antes mesmo de chegar a essa discussão, nós temos uma proteção tranquila da eficácia da coisa julgada. Razão porque se espera o conhecimento e recebimento dos embargos para se definir o prosseguimento da ação como de direito. Doutor Russomano, vamos aguardar se houver divergência? Sim, Excelência. Perfeito. Por enquanto, fazemos apenas o registro da presença. Perfeitamente. Ministro Caputo Basto, com a palavra. Senhor presidente, acusei de início a curiosidade da matéria e talvez o ineditismo não a tinha enfrentado ainda nesta colhendo a corte. Mas a questão que me chamou a atenção foi exatamente essa. Bom, o que caberá à parte? Uma ação anulatória ou ação rescisória? Já que houver a Igreja STI 2 dito que não seria caso de uma ação rescisória, embora a Igreja Primeira Turma tenha indicado nesse sentido. Bom, senhor presidente, o voto ele vai exatamente explorando, e confesso que também já tive, neste mesmo caso, idas e vindas. Já tive outro posicionamento e reestudando a matéria, conversando com colegas, fui me convencendo no outro sentido. Senhor presidente, o voto é bastante longo, eu, com todo respeito e compreendendo, porque realmente ficamos numa situação, às vezes, delicada, mas a questão aqui enfrenta efetivamente a interposição de embargos, temos o 884, e não o fazendo
acabou perdendo processualmente o direito de rediscutir a matéria. Eu, respeitosamente, mantenho o voto no sentido do seu não conhecimento. Integralmente. Pergunto se há alguma divergência. Não, senhor presidente. Ministro Dallazen, com a palavra. Senhor presidente, eu apenas gostaria de ponderar, em homenagem à sustentação do Dr. Torres, que qualificou de kafkiana a solução a que se inclinaria o tribunal, que, na realidade, doutor Torres, com todo respeito, não se constata esse fenômeno na hipótese vertente. Porque é certo que a Igreja, a primeira turma, acenou com o cabimento de ação rescisória e o desfecho para a ação rescisória manejada pelos reclamantes foi o não cabimento, segundo a decisão da SDI. Mas, Sua Excelência, agora, o relator, aponta um terceiro caminho que, a meu sentir, é efetivamente a solução mais adequada. Efetivamente, não cabia ação rescisória, não cabia porque não há sentença de mérito, nem se forma coisa julgada nesse caso, em que o órgão jurisdicional não emite juízo sobre os valores, mas meramente homologa o laudo apresentado pelo perito. Então, por esse fundamento, não há sentença de mérito, não há sentença de mérito, não há coisa julgada material passível de impugnação por rescisória. Mas o artigo 884, caput da CLT, é que, em homenagem à celeridade que porque se deve pautar a execução trabalhista, uma solução feliz do legislador da década de 40 do século passado, diga-se bem da verdade, contemplou a possibilidade de o exequente impugnar a sentença homologatória dos cálculos na oportunidade em que o próprio executado dispõe para opor embargos à execução. Então, cabia ao exequente, tão logo ciente dos embargos à execução, ou na oportunidade dos embargos à execução, lançar mão da impugnação à sentença de liquidação no mesmo prazo. Essa era a via que deveria, a meu sentir, ter sido eleita pelos reclamantes para lograr êxito ou, pelo menos, não se defrontarem com o descabimento do remédio processual de que se louvaram. Portanto, eu estou, senhor presidente, senhores ministros, de pleno acordo com a solução adotada pelo ministro relator, louvando, uma vez mais, a combatividade e a sagacidade do doutor Torres. Com a palavra, doutor ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, senhores ministros, eu também estou de acordo com o voto do ministro Caputo. Acho, inclusive, que essa matéria é relevante, sempre volta à discussão da distinção entre ação rescisória e ação anulatória. O fato da SDI 2 dizer que não cabe ação rescisória não quer dizer que, por isso, caiba ação anulatória. A ação anulatória cabe, nos termos do artigo 486, quando nós estamos diante de anulação de um ato judicial que pode ser anulado, embora a lei fale em rescindido, nos termos da lei civil. Então, a lei é clara quando diz que é nos termos da lei civil, ou seja, em que hipótese? Nas hipóteses de nulidade ou anulabilidade que ensejem, nesse caso, a desconstituição do ato. E não é nenhuma dessas hipóteses que aqui se verifica. E, por isso, não cabe ação anulatória. A ação anulatória não é o meio adequado, não é o veículo adequado para esse fim. O veículo adequado seria ou mandado de segurança, ou embargos à execução, ou embargos, se for o caso, à arrematação, seja lá o que for, mas nunca aqui, no caso, a ação anulatória, a não ser que se verificasse alguma hipótese de nulidade ou anulabilidade que ensejasse a providência. Era apenas essas palavras, senhor presidente. Perfeito. Ministro Lélio, com a palavra. Sem alongar demasiado o debate, eu fui relator do processo na turma. E apenas gostaria de ressaltar que, com a devida vênia dos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, o fundamento a que se apegou a Igreja Turma foi o seguinte, né? Na verdade, a decisão ela não é meramente homologatória, ela exclui dos cálculos de liquidação dos reclamantes. Portanto, ela tem conteúdo, com a máxima vênia,
que seria, em tese, suscetível de desconstituição mediante a decisão rescisória. Agora, a Egrégia SDI, ao não conhecer, ao afastar a rescisória, não afastou por impossibilidade jurídica, afastou pela ausência do ajuizamento dos embargos de execução. Tivessem sido ajuizados os embargos de execução, a SDI provavelmente teria examinado a pretensão da parte. Foi exatamente como ressaltou o ministro Alexandre, talvez reconheça que talvez a tese não tenha ficado colocada de forma suficientemente clara no acórdão da turma, mas o não cabimento da rescisória por razões técnicas não induz automaticamente o cabimento da ação anulatória, porque, senão, a ação anulatória se tornaria aí um sucedâneo da ação rescisória mal sucedida. Por isso, senhor presidente, também acompanho o voto do eminente ministro relator, embora pedindo a Vossa Excelência que registre respeitosa a ressalva de fundamentação. Perfeito. Então, não havendo divergências, só convergências e ressalva de fundamentação, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator, registrada a ressalva de fundamentação do ministro Lélio Bentes Correia. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia. Embargos em recurso de revista 381.351 de 97. Embargantes Abimael dos Reis Matas e outros. Embargada Companhia Vale do Rio Doce. Com a palavra, ilustre relator, ministro Lélio. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de processo julgado pela Egrégia segunda turma e não houve remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Discute-se, no caso, inicialmente, uma preliminar de nulidade da decisão proferida pela turma por negativa de prestação jurisdicional, que vem calcada em alegação de violação de dispositivos constitucionais e da legislação ordinária, hipótese que, a partir do advento da Lei 11.496 de 2007, não é mais admissível em sede de embargos. E, por isso, a míngua de senso jurisprudencial que justifica o conhecimento do recurso no particular, eu dele não conheço. Quanto à matéria de fundo, discute-se a possibilidade de exame em sede recursal de fato superveniente. Discute-se aqui um caso de anistia e a conclusão da Egrégia Turma foi no sentido de, em sede de embargo de declaração, conferindo efeito modificativo ao julgado, conhecer do recurso revista por violação do artigo 462 do CPC e artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.878 de 84, e ainda por má aplicação do referido dispositivo de lei pelo Tribunal Regional e dar-lhe provimento para restabelecer a sentença que julgara improcedente a ação. Esse processo já esteve na SDI, que determinou o retorno dos autos à Egrégia segunda turma, e a Egrégia segunda turma, em novo exame dos embargos de declaração interpostos, levou em consideração o fato novo superveniente à interposição do recurso revista, consistente em resolução e anulou por ilegais as decisões das subcomissões setoriais e as da Comissão Especial de Anistia. A situação é razoavelmente recorrente aqui no Tribunal. Houve a formação de uma primeira comissão de anistia, que reconheceu o direito de vários empregados a esses benefícios, empregados que haviam sido demitidos, e, supervenientemente, houve
a formação de uma nova comissão e a anulação de todos aqueles atos anteriores. E aqui o que se discute é justamente a possibilidade de se levar em consideração esse fato superveniente. Eu entendo que, no caso concreto, sem adentrar a discussão de fundo, o recurso de embargos não logra demonstrar o necessário dissenso jurisprudencial. Observo que a Egrégia Turma, ao emprestar efeito modificativo aos embargos de declaração interpostos pela reclamada, considerou os 2 fatos supervenientes alegados. Primeiramente, considerou a alegação de fato superveniente deduzida nas razões do recurso de revista, relativa à impossibilidade de se aplicar aos reclamantes a Lei 8.878, de 94, em razão da privatização da empresa reclamada. Esse foi um fundamento da turma para afastar o direito ao benefício da anistia. E, em segundo lugar, considerou a turma também a alegação de fato superveniente deduzida nas razões dos embargos de declaração interposto ao acordo prolatado em sede de recurso de revista, relativa à anulação das decisões anteriores das subcomissões setoriais e da Comissão Especial de Anistia. Os embargos vêm calcados em um único aresto, transcrito às páginas 2225 e 2231, que tem a seguinte ementa: fato superveniente à interposição do recurso de revista, mas anterior ao julgamento, deve ser tempestivamente invocado nos autos, anteriormente ao exame do apelo, nos termos do artigo 462 do CPC. Ou seja, essa tese sufragada no aresto que se entende divergente, ela poderia contrastar, em princípio, apenas com o segundo fundamento do acórdão prolatado pela turma, não servindo a contrastar o primeiro deles, calcado em alegação deduzida no recurso de revista, portanto, não há discussão se houve invocação oportuna desse fato, porque veio dessa alegação, porque veio no recurso de revista, relativa à impossibilidade de se aplicar aos reclamantes a lei em razão da privatização da empresa reclamada. Então, remanescendo um fundamento, não contrastado pela jurisprudência transcrita, um fundamento suficiente à manutenção da conclusão a que chegou a Egrégia Turma, entendo não caracterizado o necessário dissenso de tese, que, na hipótese, deveria cobrir todas as teses relevantes para a decisão proferida. E, em consequência, não conheço amplamente do recurso de embargos. Doutor César Brito. Começa pelo embargante. Tem procuração dos autos? Tem procuração dos autos da juntada. Deseja fazer, então, uso da palavra, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, senhores advogados, senhores servidores. Esta é a primeira vez que me manifesto nos autos com 2 fatos novos que queria registrar. A triste notícia de ontem à noite, em que o Câmara do Deputado começa a precarizar o direito do trabalho. A segunda, uma notícia boa, também oriunda do Parlamento, já aqui registrada, que é a escolha do nosso ministro relator, Lélio Bentes, para nos honrar e honrar o Brasil lá no CNJ. 2 fatos novos relevantes, porque de fatos novos falarei aqui da tribuna, que é o tema em discussão. Quando poderá ser alegado um fato superveniente à interposição do recurso de revista? A súmula 394 do TST diz claramente que os fatos supervenientes podem ser alegados nas instâncias superiores também. Porém, a súmula não fala qual o momento oportuno para se alegar o fato superveniente. E esta Casa
decidiu, e esse aresto é aqui posto como paradigma, que o fato novo a justificar ser apreciado pelas turmas tem que ser proferido, decidido, antes do julgamento. Nunca, jamais, embargos de declaração. Por que o fato novo não pode ser arguído em sede de embargo de declaração? Porque o embargo de declaração, como todos sabem, não garante a ampla defesa, não permite o contraditório na sua amplitude e sequer a sustentação oral. E esta é a hipótese dos autos. Os embargantes foram anistiados pela Lei Itamar, 2004. Não é o meu celular. 2004. Em 1997, essa data é muito importante, em 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso cria a figura jurídica esdrúxula da desanistia. Esse fato registrou o ministro Lélio Bentes, já foi aqui ressaltado, em 1997. Em 2002, essas matérias não foram postas no recurso de revista Data Vênia, o ministro Lélio Bentes. Em 2002, a turma reconhece a anistia. Em sede de embargos de declaração, essa matéria é posta, não só a privatização, como a desanistia, em sede de embargos de declaração. A matéria vem julgado por embargo de declaração e a turma mantém a decisão, posteriormente anulada pela SDI, tendo como relator o ministro Lélio Bentes, que devolve os autos para analisar os efeitos da superveniência do fato ocorrido em 1997. Ora, o fato de 1997 era um fato velho, porque em 2002 já tinha sido julgado pelo egrégio tribunal. E esse é o acordo paradigma que é posto aqui da SDI, da ministra Cristina Peduzzi, quando diz claramente que o fato novo não pode ser arguído em sede de embargos de declaração. E, no caso dos autos, a alegação se fez em sede de embargos de declaração. Mas, supondo que fato velho pode ser tido como fato novo em sede de embargos de declaração, há um fato novo, este real, posterior à decisão de 2002 da turma, posterior à própria decisão da SDI, é que a desanistia foi anulada. Foi anulada e se trouxe prova dos autos nos embargos de divergência. Ora, o fundamento que fez julgar improcedente a ação, aqui ratificado, não está mais em vigor, porque a desanistia do presidente Fernando Henrique Cardoso foi anulada em 2004 por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nos casos concretos dos reclamantes, especificamente, cada um deles tiveram restabelecidas as suas anistias, conforme juntado aos autos, folhas 975 até 1034. Olha a situação que nós temos aqui nesse processo. Reconhece-se como fato novo, um fato velho, havido em 1997, quando o julgamento era de 2002. Dá-se validade a esse fato velho em sede de embargo de declaração, quando este fato velho, a justificar a improcedência da ação, foi anulado por um fato novo, real, comprovado nos autos e juntado nos embargos de divergência. É que hoje não vale a resolução de 97 apontada aqui como válida. Foi reconhecida nula. E os reclamantes que têm uma ação de anistia julgada procedente, ratificada pelo governo, terá, se porventura prevalecer o raciocínio atual,
terá uma improcedência da ação com base numa desanistia que já foi anulada pelo governo federal e comprovada nos autos como fato novo. Em suma, ou o fato novo, ele é novo e não pode ser repristinado em sede de embargos de declaração, que é a hipótese nos autos, ou nós reconhecemos que o fato novo pode ser interposto a qualquer momento, inclusive embargos de divergência, como fizeram aqui os embargantes, comprovando que a resolução de desanistia não mais está em vigor. Esse fato não foi posto no acordo agora atacado. E ele é extremamente relevante porque nós estamos falando de superveniência, uma superveniência real, que ficaria estranha dizermos que o tribunal reconhece como fato novo um fato que foi anulado, que não está mais em vigor, quando o que está em vigor é o que julgaria procedente a ação trabalhista. Por isso que o conhecimento se faz, necessário se faz. Primeiro, porque fora posto um paradigma exatamente idêntico, tratando de lei de anistia da ministra Peduzzi, aqui desta Casa, dizendo que o fato novo só pode ser alegado antes do julgamento, para oportunizar o direito de defesa e não em sede de embargos de declaração, como é a hipótese dos autos. Ou, compreendendo-se como se compreenderia que o fato novo pode ser alegado a qualquer tempo, reconhecer o fato novo posterior ao julgamento, que é a não estar mais em vigor no mundo jurídico a resolução que desanistiou. Nos casos concretos, todos os reclamantes estão hoje anistiados, comprovados nos autos como fato novo, anistiados, porque a desanistia, a infeliz ideia da desanistia do governo Fernando Henrique Cardoso não mais está em vigor no mundo jurídico, porque a anistia é ato imediato, válido, e se operou no caso em concreto. Quanto ao segundo fato novo, a privatização, já foi posto pelo ministro relator, que não for alegado em nenhum momento, até porque não seria fato novo, porque a empresa que compra uma outra, quer seja o motivo, ela encontra e recebe os trabalhadores no estado em que se encontra. E se eles se encontravam anistiados devem ser recebidos pela empresa comprante, ainda que por privatização. O que não tem é garantia de emprego, poderia ser demitido após o retorno ao emprego. Portanto, Excelência, comprovado que há, no caso específico... Vossa Senhoria tem mais um minuto para concluir. Só vou concluir. Comprovando-se que há um dissenso específico reconhecendo que o fato novo não pode ser alegado em sede de embargo de declaração e trata-se de matéria de anistia, matéria idêntica, pede-se que seja conhecido e provido o recurso pelas duas razões, ou pela inexistência de fato novo, pois velha matéria, ou o novo fato novo, esse real, trazido nos embargos de divergência, é que eles estão anistiados, porque anulada a decisão do governo Fernando Henrique Cardoso. Ministro Lélio, com a palavra. Presidente, a dificuldade que me ocorreu nesse caso aqui é de ordem técnica, porque e se refere exatamente ao segundo fundamento aqui, o ilustre advogado se referiu da tribuna, relacionado com a privatização da empresa, porque a lei explicitamente não se aplica a entes privatizados. Todavia, os fundamentos deduzidos da tribuna são relevantes e abordam um aspecto da questão que eu não examinei, relacionado com essa possível existência de um segundo fato novo, né, no sentido de restabelecer a anistia. Eu vou pedir a compreensão de Vossas Excelências e vou adiar o processo para a próxima semana. Então, com notas degravadas em rascunho da sustentação oral. Então, adiado o processo a pedido do relator, com notas taquigráficas à Sua Excelência. Senhor presidente, e notas degravadas a mim também, por favor. E notas degravadas, ministro Hugo, também. Suspenso o julgamento. Porque eu já... A sustentação não foi adiado. Exatamente. Então, fica suspenso
a conclusão do julgamento para a próxima sessão. Vamos ao próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 303 de 2011. Embargante Petróleo Brasileiro S.A., embargado Rosalvo Menezes Lima. Com a palavra o ilustre relator, ministro Renato. Senhor presidente, acordo da primeira turma, sem remessa ao Ministério Público, tema conhecido, recurso interposto na vigência da Lei 11.496/2007, complementação de complemento de remuneração mínima punível regime RMNR, base de cálculo, adicionais recebidos decorrentes de imposição legal constitucional, adicional de periculosidade do instrumento coletivo, reconhecimento por divergência e desprovimento na forma da jurisprudência da Corte. Doutor César, apenas o registro? Só para registro. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Agravo regimental embargos em recurso de revista 8.865 de 2013. Agravante SEC Consultoria Limitada. Agravados Francisco Recarei Vilar e Antônio Matias da Silva. Com a palavra o ilustre relator, ministro Alexandre. Senhor presidente, eminentes ministros, contra o despacho de folhas 226 e 228, por meio do qual foi negado seguimento aos embargos, eis que não caracterizada divergência jurisprudencial qualquer dos requisitos previstos no artigo 8942 da CLT, a empresa interpõe recurso de agravo regimental. Insiste na especificidade dos arestos colacionados ao seu recurso de embargos e na contrariedade às súmulas 126 e 297, bem como na tese de que não restou demonstrado fumus boniuris, justificador justamente com periculo in mora, em sede de agravo, da concessão da medida liminar que conferiu efeito suspensivo à execução processada perante a 5ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. Esta Corte Superior, em conformidade com o artigo 1087 do Código Civil, por meio da orientação jurisprudencial número 349 desta subseção, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que a juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do agravo regimental suscitado em contraminuta, porquanto constatado que o instrumento procuratório que conferia os poderes da cláusula adjudícia ao subscritor do agravo regimental foi revogado tacitamente pelo mandato de folhas 220, com protocolo de recebimento posterior àquele, em que não traz o nome do único subscritor deste agravo regimental e nem faz menção a qualquer ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, o que atrai a incidência da aludida OJ 349 desta subseção e, em consequência, a conclusão de que se encontra irregular a representação processual do signatário do apelo ora em exame. Eu não conheço do agravo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto do relator. Registro, presidente. Registro da presença? Não, é que agravo não tem sustentação. Então, se nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em recurso de revista 958 de 2011. Agravante KTM Administração e Engenharia Limitada. Agravados Marina Ribeiro Roberto e outros. Com a palavra, ilustre relator, ministro Márcio. Pois não, senhor presidente. Aqui se discute indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Se trata de responsabilidade objetiva ou subjetiva, estamos em sede de agravo, eu verifiquei aqui que há divergência específica e estou dando provimento ao agravo. Perfeito. Pergunto se há divergência.
Não havendo se decidido nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia. Agravo regimental em embargos em agravo de instrumento 1890 de 2010. Agravante Maria da Glória, agravado Cielo S.A. e Procard Serviço Informática Limitada. Com a palavra, ilustre relator, ministro Lélio. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela 25ª turma. Agravo interposto à decisão proferida pelo eminente presidente daquele doutor órgão fracionário, que denegou o seguimento a recurso de embargos com supedâneo na súmula 353. Hipótese conhecida, os embargos são efetivamente incabíveis, nego provento agravo, impondo multa ao embargante. Ao agravante, perdão. Pergunta se há divergência. Não havendo se decidido nos termos do voto do relator. Mas, então, não tendo mais processos em condições de julgamento, principalmente com um quórum baixo, eu agradeço a participação de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.